Olá para você, telespectador da TV Cidade, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Papo Saudável. Queremos lembrar que você pode acessar o nosso site www.tvcidade.net e ali visualizar os nossos vídeos e também conferir todos os horários do nosso programa, além dos horários dos outros programas da nossa emissora. E o programa Papo Saudável de hoje vai falar um pouquinho sobre AVC, o popular derrame. Para falar sobre este assunto, nós recebemos no nosso programa o Dr. Agamenon Ilse Bittencourt, que é angiologista e cirurgião vascular. Dr. Agamenon tem doutorado e mestrado em cirurgia pela Santa Casa de São Paulo. Em primeiro lugar, doutor, seja novamente bem-vindo ao nosso programa Papo Saudável. Muito obrigado. Um bom dia. E esse é um tema muito interessante, porque o AVC, o acidente vascular cerebral, ele com esse nome é muito pouco conhecido da população, mas ele é extremamente conhecido como derrame. Quando se fala em derrame, sempre se tem medo, porque se tem noção da gravidade da doença. Para chamar atenção sobre a importância do assunto, a gente pode dizer que a cada ano, na região aqui em Santa Catarina, na região de Joinville, 156 pessoas a cada 100 mil habitantes têm um AVC. Isso para a região de Joinville dá uma quantidade de 900 pacientes com AVC por ano. Na região menor aqui de Joaçaba, Luzerna e Erval do Oeste, isso dá uma quantidade de mais ou menos 120 pessoas por ano com AVC. É tão grave e chama tanta atenção esse problema que um ano após a ocorrência do AVC, 31% dos pacientes morreram. 28% deles ficaram com graves sequelas de saúde. 11% com sequelas médias, 11% com sequelas mínimas e apenas 17% ficaram livres de qualquer sequela. Então, 83% dos pacientes terão sequela se não morrerem. Se nós pensarmos que o AVC ele está acidente vascular cerebral, no próprio nome caracteriza e tem a última sigla que representa o cerebral. E muitas vezes o telespectador pode pensar que é algo que acontece somente na cabeça do paciente, no cérebro, que todo procedimento, todo problema acontece lá. Mas na verdade ele não começa diretamente no cérebro. O que se pode falar sobre isso? O problema ele pode começar em outras partes do corpo, de onde vem essa gordura que pode entupir as veias, enfim, como que funciona? Essa é uma boa pergunta. No acidente vascular cerebral isquêmico, que é aquele onde morre parte do cérebro por falta de sangue, existe o início da doença em outras partes do corpo. A maioria das vezes, esse problema começa no pescoço e às vezes no coração. Formam-se placas e aglomerados de gordura na circulação do pescoço e essas placas se soltam e vão navegando junto com o sangue, indo entupir pequenas artérias do cérebro e causando falta de sangue. Ou partindo também do coração, subindo até o cérebro, essas placas de gordura sobem, entopem e por falta de sangue matam as células cerebrais. Já no caso do acidente hemorrágico, do AVC hemorrágico, o que acontece é que se rompem algumas artérias, algumas mangueiras de condução do sangue no cérebro e o sangue se espalha lá por dentro. Eles se rompem, essas mangueiras de condução se rompem em pequenos pontos de fraqueza, chamados aneurismas. O isquêmico, ele pode evoluir para um AVC hemorrágico, ele pode fazer com que o paciente comece com essas veias entupidas, que vão levando essa gordura até o cérebro e evoluir futuramente para um AVC hemorrágico? Sim, pode acontecer? Isso pode acontecer. Quando a área afetada pelo AVC isquêmico é muito grande, toda aquela morte celular pode gerar um sangramento. No processo de cicatrização, não de imediato, mas após alguns dias, esse paciente, que em geral já vai estar no UTI, pode evoluir com um sangramento daquela área de células mortas. Isso torna o caso ainda mais grave. A melhor maneira de você tratar isso é de forma precoce.
Depois nós temos até alguns procedimentos, alguns vídeos didáticos para mostrar ao nosso telespectador dessa evolução da técnica que é usada para a cirurgia do AVC. Mas antes de nós falarmos sobre isso, doutor, é muito comum o telespectador relacionar o AVC com o paciente que tenha mais idade. O AVC é uma doença típica, é um problema típico de quem tem uma idade mais avançada? Isso é real? E não é regra, talvez? Sim, isso é real. Quanto mais idoso o paciente, maior a chance de ele ter um AVC, tanto isquêmico quanto hemorrágico. Mas essa não é a única causa. Outros fatores, principalmente como a pressão alta, a hipertensão, diabetes, história familiar, colesterol e triglicerídeos altos e o próprio cigarro. Exatamente, o cigarro é uma causa muito importante. A bebida alcoólica também entra nesse... Diretamente não. Ela não. causa outras debilidades que levam a isso, mas de forma direta o álcool não entra nessa doença. Está relacionado com o paciente que tem mais idade, mas não significa que o paciente com menos idade, com 40 anos de idade, não possa ser acometido por um AVC. Isso também funciona? Existe aquele paciente com 40 anos de idade que vai ser acometido, pode ser acometido por um AVC? Sim, ou até menos? Existe. A história familiar é muito importante, principalmente no AVC hemorrágico. Um caso muito comum, um caso muito conhecido até, é o caso da Sharon Stone, que é a estrela de cinema de Hollywood. Ela teve um AVC hemorrágico por um aneurisma cerebral. Ela foi tratada, melhorou e hoje está muito bem. Mas com cerca de 42 anos ela teve um AVC hemorrágico porque ela tinha uma história familiar de AVC. Tanto o AVC hemorrágico quanto o isquêmico tem uma importância muito grande na história familiar. Esse diagnóstico do AVC, deste problema, como que pode ser feito? Porque o que acontece, e eu acredito que isso até seja importante para o nosso telespectador, o AVC é aquela sensação súbita em que o paciente vai diretamente para o hospital, ser internado e necessitar de uma cirurgia, ou pode ter sinais de AVC que podem ser diagnosticados antes, né? Podem ser diagnosticados antes e previne este momento que é o estopim, onde as veias estouram e acontece todo aquele problema. É possível diagnosticar um AVC antes dele acontecer? Como que funciona isso, doutor? Na maioria das vezes isso, infelizmente, ainda não é possível. Em alguns casos é possível. Ainda vale aquele velho ditado de que a melhor prevenção é um estilo de vida saudável. O acompanhamento médico periódico, seja com especialista ou com o próprio médico que cuida da família ou da saúde do paciente, tudo isso é a base da prevenção. Existem algumas coisas que chamam a atenção. Só que o AVC isquêmico tem um quadro de apresentação diferente do AVC hemorrágico. O AVC hemorrágico, ele é caracterizado por uma dor de cabeça muito repentina, muito forte, às vezes acompanhada de vômitos e de desmaio. Esses três sintomas são clássicos: dor de cabeça, desmaio e vômito. Se a pessoa tem alguma coisa dessas em grande intensidade, de forma muito instantânea, traga ela ao hospital porque pode estar acontecendo um AVC hemorrágico. O AVC hemorrágico também pode apresentar um problema chamado cefaleia de alarme, que é a dor de cabeça de alarme. É uma dor de cabeça fortíssima, que começa instantaneamente e que acontece em geral 24 horas antes do sangramento principal. Se o paciente tem uma dor de cabeça fortíssima, de início muito súbito, deve vir ao serviço de saúde, porque pode ser uma cefaleia de alarme. Já no AVC isquêmico, você pode se apresentar subitamente com a perda de funcionamento de parte do seu corpo, e o clássico é perda da fala e falta de funcionamento de uma metade do corpo. Dependendo de qual metade do cérebro foi acometida, uma parte do corpo, braço e perna do lado esquerdo ou direito, ficam paralisados. Voltamos em seguida falando sobre AVC. Breve intervalo, voltamos em seguida.